aqui a CNTU pelo convite, ao presidente Murilo, também presidente do CESP. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente porque comecei minha carreira no CESP como jornalista há uns 20 anos, né? Fiz vários jornais do engenheiro e mais recentemente estou ajudando também o Isitec a estruturar seu plano de comunicação e marketing, né? Então estou me sentindo assim bem acolhida em casa. Queria agradecer ao Sindicato das Nutricionistas pelo passeio de ontem, foi muito legal, né? E, bom, o que eu trouxe aqui para a gente discutir? E eu acho que a gente podia combinar o seguinte esquema: se eu falar alguma coisa que alguém não entenda, pode me interromper na hora. Se for alguma pergunta mais profunda, a gente deixa para o fim, né? Inicialmente a palestra seria um pouquinho maior, eu vou tentar dar uma condensada em função do horário, para a gente não atrasar tanto a programação. Mas a minha ideia é trazer uma coisa bastante útil para vocês no dia a dia. Por isso esse tema, as mídias digitais na luta sindical, sob a perspectiva de quem? Dos dirigentes. Então a gente não vai discutir um grande projeto de comunicação, de marketing, como o dirigente consegue trabalhar geração de conteúdo para fortalecer a formação das pessoas com quem ele convive, a visibilidade do seu projeto e o engajamento, né? Se tem uma coisa que o digital ele promove, tudo que envolve causas, tudo que envolve plataformas, ideais, né? É uma mídia correta para a gente disseminar ideias. Então, muito além do trabalho que a CNTU já faz, que as suas federações já fazem, que os sindicatos já fazem com seus corpos de jornalistas, cada um daqui de nós tem um trabalho enorme a fazer para ajudar a disseminar a informação. E a comunicação digital pode ser, sim, um grande instrumento. Então, vamos discutir um pouco dessa cultura e presenças digitais. Acho que a gente já entende o quanto isso hoje é relevante, mas vou passar alguns números só para a gente ter. Essa apresentação depois vai circular para vocês. E a ideia é que ela seja, inclusive, um embrião de um futuro manual de como usar as mídias digitais, a comunicação digital para ajudar o dia a dia de vocês, né? O que é o ecossistema da comunicação digital da CNTU? Tem muita coisa boa já sendo feita. Talvez falte para a gente espalhar isso um pouco mais, viralizar um pouco essas ideias, né? Repercutir um pouco mais. As boas práticas de mídias digitais, se vocês tivessem que escrever agora, o que seriam algumas dicas interessantes de como tornar essas ideias algo palpável? E como lidar, por último, com crises, com conflitos, com aquela pessoa que escreve nas mídias sociais de uma maneira agressiva, e a gente tem que muitas vezes ter a calma e um espírito crítico de como eu respondo nas mídias sociais para isso, né? Pensando no papel do dirigente. E qual é a relação de vocês com o pessoal de comunicação? Então eu vou passar por esses pontos e até já vou deixar uma pergunta para a gente responder no final. Antes de eu descer aqui, eu olhei a nossa página do Facebook da CNTU e tinham lá as fotos, enfim, tinham 6 curtis. Sendo que um era meu, outro era da Rita, então sobravam 4. Né? Então a pergunta era o seguinte: se você tivesse que ir para as mídias sociais agora, ou daqui a meia hora, para escrever alguma coisa sobre esse evento, sobre a importância dele, o que seria? Como é que você faria isso? Então a gente vai tentar responder isso no final da palestra, não agora. Mas eu quero deixar essa pergunta já colocada. Por quê? Porque são, às vezes, em pequenos eventos, em pequenos acontecimentos, em coisas do dia a dia, que a gente consegue usar a comunicação digital para passar as nossas ideias, né? E é um pouco disso que a gente vai falar. Então fiquem à vontade para me interromper se necessário. Só em números, né? Vocês vão ficar com essas referências todas. A gente tem 105 milhões de pessoas na web. Me chama a atenção que 11 milhões navegam só em celular. Não tem computador em casa, navegam só no celular. Essa é uma tendência que está crescendo, né? Classe C já representa 61%. Nós temos 264 milhões de celulares ativos. Sendo muita gente não tem celular, vários têm 2 ou 3. Né? Então isso mostra que, muito além de tecnologia, a gente está falando de mudanças de comportamento que estão criando novos padrões culturais nos relacionamentos, na maneira de fazer amigos, na maneira de divulgar assuntos importantes, na maneira de buscar emprego, de conhecer namorado, marido, enfim. Só no Facebook a gente tem 76 milhões de pessoas. E mais pra frente eu vou mostrar alguns números que indicam que não é coisa de adolescente, pelo contrário. A grande parte está no mercado de trabalho. Né? Vamos avançar um pouquinho. Então, só para deixar
um pouco explicado o que são mídias sociais digitais. São todas formas de comunicação e relacionamento mediadas por tecnologia digital e que são sociais. Se eu criar um blog que eu escrevo só meu pai lê, ele não é propriamente uma mídia social, né? Ele precisa de gente lendo, de gente comentando, de gente discutindo. Ele precisa muitas vezes apontar para um outro blog que tem a ver com aquele meu tema, ser referência e referenciar, né? Isso é o que faz a mídia social. Ela pode ter esse formato de blog. Das redes sociais digitais são muitas, muitas. A gente conhece algumas delas, são as maiores: YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, que foi a grande mídia das manifestações do passe livre. Foi onde teve mais repercussão, porque as pessoas tiravam foto, colocavam, o que eu vou explicar depois, uma hashtag, né? Ou seja, algum nome, passe livre, e aquilo repercutia. Então foi uma mídia que repercutiu o movimento com pouquíssimo texto e com muita imagem. São características também dessa nova comunicação. Slide série e muitas outras. Também, só citando para a gente pensar que são aplicativos de celular, também são mídias sociais, né? Então, hoje tem aplicativo para um monte de coisa. As pessoas compram cada vez mais telefones e smartphones, né? Um iPhone, um Samsung, telefones com conexão à internet. E os aplicativos são muitas vezes funcionalidades que estão dentro do seu celular, que podem ser usadas por uma série de coisas. Não só marcas de empresas, né? Outro dia eu estava conversando com um pessoal da comunidade islâmica e eu descobri que criaram um aplicativo para as datas do Ramadã. É uma coisa que eu nunca tinha imaginado, né? Que a pessoa precisa saber a hora que faz o Ramadã, que é o jejum islâmico, enfim. Tem vários aplicativos sendo criados para monitorar políticas públicas. Por exemplo, aplicativos onde a pessoa vê que naquela região tem muitos números de assalto, ela entra no celular, faz uma espécie de um ok, e aquilo vai sendo armazenado no banco de dados que é enviado a uma secretaria, a uma prefeitura, enfim. Então não é uma coisa muito distante da gente, né? Cada vez mais essas coisas estão crescendo no nosso uso. Ações de comunicação com SMS, torpedos para várias pessoas, com resposta, com pergunta, isso também é mídia social. Aquelas coisas que às vezes a gente entra no lugar e dá um check-in, ou seja, você diz estou aqui, que é geolocalização, né? Quando você usa, você chega num lugar e você já viu isso, o Facebook usa bastante isso, né? E você diz assim, estou nesse lugar, né? Então você está combinando, você está comentando para as pessoas que são seus amigos nas redes sociais, onde você está, o que você está fazendo, às vezes você sobe uma imagem, enfim. O que eu queria basicamente contar com isso? Que a gente está no meio de um processo de mudança cultural. Nós aqui somos todos migrantes. A gente nasceu num mundo que não tinha isso e começou a entrar nisso. Os nossos filhos, nossos sobrinhos, cada vez mais têm uma facilidade absurda de se conectar com tudo isso, né? Então não tem volta. Qual que é a lógica de funcionamento das mídias sociais? E eu vou falar muito disso hoje. Como as mídias sociais se baseiam na cultura da comunicação em rede, onde eu não tenho mais uma empresa, um sindicato, um governo que comunica e alguém que só escuta, todo mundo pode falar e todo mundo pode comunicar. Na lógica dessa cultura digital, das mídias digitais, gerar conteúdo é muito importante. Por quê? Porque tudo que a gente hoje vai buscar, vai comprar, vai querer informação, onde a gente vai? Primeiro lugar que a gente vai buscar uma informação sobre qualquer coisa, no Google. O Google é uma ferramenta de busca que ele traz para a gente algum resultado de conteúdo. Então, se a gente vai querer começar a pensar em ter uma presença digital relevante, eu preciso gerar conteúdo para que isso possa ser encontrado pelo Google. Para começar, é aí. Mas além de você ter consistência de conteúdo, você ter boas causas, boas ideias, bons textos, boas imagens, bons vídeos, de nada adianta eu acender uma vela e botar debaixo da mesa. Eu preciso que as pessoas enxerguem a vela. Esse enxergar a vela é pensar num conteúdo que seja encontrável, que é uma característica da comunicação digital. Fora isso, a comunicação digital, como ela é baseada em relacionamentos, então eu convido os amigos do trabalho, os amigos de militância, os amigos, enfim, para uma rede social, ela funciona muito com esse trinômio: favoritar, curtir, comentar e também, né, o compartilhar, esses 4 pontos. Ou seja, eu posso muitas vezes, que nem eu citei aqui do Facebook da CNTU, quando a gente começou agora o evento,
Tinham fotos, tinha o título, tinha uma informação sobre o evento, tinham 4 pessoas que curtiram. Significa curtir, significa legal, estou gostando, apoio, né? É uma manifestação normalmente positiva para aquilo que está escrito. E que vai crescendo numa importância. Comentar é mais do que curtir. Por que comentar é mais do que curtir? Porque fisicamente ela ocupa maior espaço na minha rede social. E o comentário, ela normalmente agrega algum conteúdo àquilo que já está escrito. E compartilhar, mais ainda. Porque eu, além de comentar aquilo que já está postado, eu compartilho com a minha rede de contatos. Então, se eu tenho 1000 pessoas na minha rede de contatos, e coloco lá, estou na CNTU agora, falando sobre comunicação digital, dos profissionais regulamentados, liberais, né? Eu estou comungando isso com mais 1000 pessoas que estão na minha rede. Então, isso vai não crescendo, e essa é a lógica das mídias sociais. Por que eu estou comentando qual é a lógica? Porque a gente não pode, no papel de dirigente, deixar a comunicação só para a área de imprensa. A área de imprensa, a área de comunicação de cada federação, de cada sindicato, da CNTU, já faz um bom trabalho. Então tem todo um ecossistema que já flui. Agora, se a gente não fizer o trabalhinho de formiga, de comentar vídeos interessantes, de comentar posts que são úteis para a gente, de acrescentar alguma informação, a gente está perdendo um enorme instrumento, né, de visibilidade para a CNTU e para todas as federações e sindicatos, de engajamento nas causas que a gente defende, né, em tudo isso que está acontecendo. Então, é importante entender isso aqui. E, por último, eu deixei eu indexar, que tem algumas pessoas que no Brasil chamam de curadoria, né, ou seja, o que é um curador de conteúdo? É uma pessoa que acaba se especializando num tema, pode ser campanha salarial, pode ser saneamento, pode ser, enfim, qualquer um dos temas de vocês. E ele pesquisa tanto sobre esse tema, ele estuda tanto, ele lê tanto, ele acompanha todos os blogs sobre esse tema, que ele começa a organizar onde tem conteúdo mais relevante, onde tem conteúdo menos relevante, qual é aquele conteúdo que eu quero entrar todo dia, porque eu não posso perder aquele blog sobre aquele tema, porque o cara que escreve é muito bom. Esse papel, essa pessoa que faz essa seleção e triagem de conteúdo relevante, ele se chama curador hoje em dia. E ele nada mais faz do que indexar conteúdos interessantes. Como proceder para indexar? Já falo. Na verdade, você tem várias ferramentas ou páginas que você consegue. Por exemplo, você está num vídeo no YouTube, você gostou dele, você vai lá clicar numa pagininha, compartilhar. E aí você vai juntando isso no blog. Tem blogs específicos, que eu não escrevi aqui o nome. Tem um blog chamado Tumblr, não sei se vocês já ouviram falar, T-U-M-B-L-R. Ele é um blog que junta outros blogs. Então, vamos supor que você quer organizar um grande blog, sei lá, sobre campanha salarial. Você pode usar uma ferramenta dessa, fazer uma pesquisa no que tem na internet de relevante e colocar lá. Antes a gente fazia isso com xerox e pasta, não? Hoje a gente faz essa ferramenta. Mas é a mesma lógica. Eu faço um clipe do que é interessante e coloco lá. Isso fica disponível na web, né? Então, tudo isso são lógicas, né? Gerar conteúdo, favoritar uma coisa, deixar aquela página em destaque, curtir, comentar, compartilhar, indexar, é a lógica que permeia basicamente todas as redes. Algumas redes são mais próprias para fazer uma coisa do que outra, né? Então, por exemplo, se eu quiser comentar no Twitter, como eu tenho um espaço muito pequeno, é melhor eu comentar em outro lugar, ou fazer um comentário muito pequeno, né? Se eu preciso de pelo menos, sei lá, 5 linhas, talvez seja melhor eu comentar numa rede de Facebook, num blog, né? Então eu tenho características que vão variando de rede a rede. Por exemplo, o Instagram, que é a grande rede que fez sucesso no Passe Livre, ela é uma rede na qual não se escreve, você faz no máximo uma legenda de foto, né? Mas todos seguem mais ou menos esse modelo. E lembrando que mídias sociais são basicamente cada vez mais acessadas pelo telefone móvel, pelos tablets. Então tem uma coisa que a gente chama de SOLOMO, que é social, local e móvel. A comunicação caminha para isso, a gente vai comprar cada vez menos computador de mesa e cada vez vai resolver a vida dentro dos seus celulares que fica dentro do bolso. A gente sai sem carteira, não tem problema nenhum, você pega o dinheiro emprestado. Você sai sem celular, é o fim do mundo. Então isso é uma mudança cultural, não é uma mudança só de tecnologia, né? E a gente está no meio disso, tentando entender aí para onde vai.
O Brasil tem o uso de redes sociais é maior do que a média mundial. A média mundial está em 65%, a gente usa por volta de 74%. Ou seja, por uma característica cultural, por gostar de relacionamento, por gostar de falar. Não sei qual é a característica que nos leva a isso, mas a gente não pode negar a importância que as mídias sociais está tomando na nossa comunicação, na nossa cultura, né? E esse dado aqui eu quis trazer porque ele é bastante significativo. O acesso às redes sociais, vocês veem aí que a maior parte mesmo, de 25 a 35 anos, e de 35 a 49%, isso aqui é uma pesquisa do Ibope de março. Então, quando a gente acha que rede social é coisa de adolescente, isso já foi. Tanto que os adolescentes, ou o pessoal muito novo, inclusive, não gosta dessas grandes redes. Eles acham o Facebook um tédio, eles acham que essas redes já estão com muita gente grande, os depoimentos são bem nessa linha. Então, se a gente perceber aqui, deixa eu ver se isso, aqui eu já tenho mais de 50%, eu tenho a terceira classe, que já é uma geração que já estava grande quando começou essa história do digital, não é que foi um migrante de primeiro ordem, e em quarto lugar, 18 a 24. E por último aqui, de 12 a 17. Com certeza essa faixa aqui vai criar novas redes. Eles não querem mais as redes que tem. Então tem uma ligação também muito forte entre trabalho, usar redes sociais no trabalho, para os mais diversos fins, né? Então, o grande uso aqui é no mercado de trabalho. São pessoas que estão já trabalhando. Quando a gente faz esses estudos sobre gestão de pessoas na cultura digital, a gente vê que o uso de mídias sociais está virando um novo cafezinho. Antes a gente parava 10 minutos para tomar um café e fazer uma conversinha ali de canto. Muita gente agora, no mesmo andar, na mesma empresa, vai para a rede social e começa a fazer essa hora de café. Então, assim, é uma mudança de cultura e comportamento. E a gente tem que estar aproveitando isso. Outra coisa que cada vez mais a gente vai ouvir falar, TV mais redes sociais ao mesmo tempo. Todas as pesquisas já mostram isso. Que a gente está vendo TV, com o notebook no colo, com o smartphone do lado, acha que não está fazendo nada, né? Está com 3 coisas ao mesmo tempo, né? E cada vez isso também vai começar a ser explorado. Aí eu me pergunto, será que a gente não tem, por exemplo, você está assistindo um Roda Viva num tema que é super fundamental para a CNTU, ou para uma federação daqui, ou para um sindicato. Será que você não consegue fazer um acompanhamento em rede social? É como se fosse uma imprensa paralela, né? Você tem um programa acontecendo na TV, você cria aquele jogo da velha, a tal da hashtag, né? Vou falar um pouquinho disso mais para frente. Sei lá, o tema é saneamento, você tem um grande cara lá sendo entrevistado. Você tem opiniões favoráveis, opiniões contrárias, tanto faz. Você começa a soltar tweets ou posts no Facebook comentando aquele programa em tempo real. É isso que vai ser TV social. As coisas já estão funcionando assim, porque tem muita gente que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então isso é uma oportunidade de uso de mídia. É como se dessem para você a chance da réplica. Você não está lá, você não está no programa, você não participa, você não está no hall dos jornalistas lá, mas você pode comentar. Isso já está sendo feito experimentalmente com vários programas e mostra o quanto o digital já faz parte da nossa vida. Independente da gente gostar, ele é um instrumento muito poderoso, né? É por isso que a gente está discutindo essas coisas aqui. E assim, a gente não está falando de gente adolescente, a gente está falando de gente no mercado de trabalho, que é o público final que vocês precisam atingir, né? Então, precisamos prestar atenção nisso. Só para lembrar, assistir vídeos online hoje é a principal atividade dos brasileiros nas redes sociais. A presença do vídeo, da multimídia, da imagem, dos infográficos, sabe aqueles gráficos que às vezes vêm cheios de imagem e texto juntos, que explicam alguma coisa? É muito mais duro eu ler um texto enorme do que eu ler um texto mais curto, com uma série de gráficos explicativos. Então a gente está entrando num modelo de comunicação que também é mais ligado à imagem. Não que as palavras vão sumir, mas a imagem vai ter cada vez mais importância. Isso requer da gente o quê?
pensar em conteúdos mais multimídia e multiformatos. Eu faço um post, eu escrevo alguma coisa, mas eu coloco um vídeo, eu coloco uma imagem, eu coloco um infográfico, eu coloco um link. Eu não tenho mais aquele blocão de texto como eu tinha quando eu faço alguma coisa no papel, né? Na web, de modo geral, não só nas redes sociais, a gente pode escrever muito mais do que no papel, muito mais. A diferença é que você não tem um texto linear. Você tem que pegar aquele seu texto, aquela sua informação, aquilo tudo que você quer dizer e fazer vários pacotinhos de conteúdo daquilo. Você pode até programar, vamos pensar que vocês têm um tema polêmico aí, que é de suma importância da CNTU defender. Em vez de falar tudo num dia só, com 3 páginas, que ninguém vai conseguir ler, nessa loucura que a gente vive, transforma essas 3 páginas em 5 porções de 1/6 de cada. Você vai ter assunto todo dia para postar, você vai gerar comentários, você vai alimentar periodicidade de informação. Então é isso, engana-se quem acha que na web a gente escreve menos. A gente pode escrever muito mais, mas a gente não é linear. A gente tem que desconstruir um texto, a gente tem que desconstruir uma ideia e aí formatá-la de modos diferentes. Se eu conseguir acrescentar em um vídeo, uma foto, uma coisa legal, isso vai ter muito mais repercussão, né? Porque as pessoas estão acostumadas cada vez mais a esses multimídias. Então, por que tudo isso nos interessa? Por que eu quis dar esse histórico aqui sobre, né, esses dados todos? Cada um de nós aqui é um ator social, é um agente de transformação para a causa que defende, para a plataforma que defende, né, para a missão política que a CNTU tem, que as federações têm, que os sindicatos têm. E dentro dessa causa maior que a gente defende, a gente precisa usar a comunicação como uma ferramenta estratégica, porque ela é estratégica. Eu queria lhe perguntar, já que o assunto está encerrando aqui o primeiro, assim, eu percebo que as pessoas veem tudo, mas poucos se sentem motivados para se manifestar, mesmo da maneira mais simples, como curtir. Mas se for uma coisa ruim, as pessoas até criticam, ruim com você errou, ou coisas desse tipo. As pessoas fazem comentários assim, mas notícias importantes as pessoas veem, mas não se manifestam. Possivelmente essa página da CNTU está acontecendo, muita gente vê, mas não. Eu queria saber de você se já existe uma pesquisa de comportamento humano na rede social. O que é que inibe tanto as pessoas de se manifestar, mesmo da maneira mais simples? Existem pesquisas, sim, que mostram que, apesar de ser uma cultura em transformação, 90% das pessoas, de modo geral, né, pensando assim, bem na média mesmo, elas são passivas na comunicação. Então, essa coisa de que todo mundo gosta de interagir o tempo inteiro, que a cultura digital, todo mundo vai falar, não. As pesquisas mostram que 90% das pessoas ainda agem como espectador, recebem, usuários, recebem aquela informação. Alguns curtem, porque curtir é uma leve manifestação, uma coisa assim bem pequenininha, né? Mas comentar e compartilhar já começa a ficar mais difícil. Tem algumas pesquisas que têm esse número e que mostram que, na verdade, críticos, criadores de informação nova, gente que muda até a configuração do que estava escrito, são somente 2%. Agora, são pesquisas que podem mudar, né, a cada ano, porque é tudo muito novo. E sobre as pessoas repercutirem temas negativos, é aquilo assim, quer dizer, se tiver um acidente aqui na frente, o que vai juntar de gente? Então a índole humana não mudou por conta das mídias digitais, né? A desgraça chama atenção, é isso, né? Algo que é ruim repercute. Só uma pergunta ainda desse capítulo. Veja, informações importantíssimas, as pessoas se comportam assim. Se postar no bode, 10 mil pessoas com o bode não sei o quê, 10 mil pessoas. O que é que explica esse comportamento? O que explica é uma nova medida da relevância. Então, assim, vamos pensar em YouTube, em Facebook, em Twitter, são redes de comunicação de massa. Na rede de comunicação de massa, o que vai fazer sucesso é basicamente aquilo que faz sucesso no Faustão, nos programas de auditório, porque ele é comunicação de massa, ele não tem um público selecionado.
Agora, se você tiver um blog específico, uma rede específica da sua área, dos temas que você escreve e defende, você vai ter uma audiência mais qualificada, porque você vai ter uma audiência mais precisa, que pode ser, sei lá, se a gente pensar aqui nos exemplos, né, médicos, engenheiros, economistas, nutricionistas, ou seja, as mídias sociais, elas, apesar de Facebook ser como uma TV e comunicar para a massa, YouTube também, Twitter também, elas caminham para o nicho, elas caminham para ser temáticas. Então, recentemente, há um ano atrás, um indivíduo lá na Argentina criou o SojaBook, ele criou o Facebook do agronegócio. Ou seja, tudo que ele escreve de agronegócio interessa. Ele escreve sobre trator, é de enorme relevância. Se ele escrever sobre trator no Facebook, ninguém vai gostar, né? Então, assim, a gente tem o quê? As mídias de massa, elas se alimentam de entretenimento e utilidade. E é isso que repercute. Por isso que a gente tem que ter alternativas para fugir disso, porque não adianta colocar o bode para o nosso negócio. Eu tenho um blog, uma página, na odontologia, que trata da política, da SUS, o interesse da odontologia, que mexe com o interesse real deles todos. São 10 mil pessoas. Mas o comportamento de se manifestar é menos de 2%. E é dentro desse nicho que você falou que explica. Teria que analisar, cada caso é um caso, teria que analisar o seu posicionamento, as suas outras formas de comunicação, teria que fazer um diagnóstico para te responder isso direito. Mas começa daí, você tem que gerar relevância para aquele tipo de público. Quando a gente faz uma comunicação mais de massa, Facebook, YouTube, Twitter, eu estou falando para todo mundo, né? Então, assim, o que faz um vídeo, às vezes esdrúxulo, horrível, com uma música horrorosa, tem não sei quantos milhões de views? É o entretenimento puro, mas não é essa comunicação que a gente quer. Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu só continuar, porque... Não, mas é porque vai virar essa página, mesmo. Tem um blog dos médicos que está tratando dessa questão do mais médico. Tem 12 mil médicos nesse blog. E diariamente saem informações importantes da FENAM, do CFM, essa coisa toda, e do governo. E a gente percebe que todos os médicos estão assanhados com o assunto, mas nenhum se manifesta naquela situação. É uma coisa esquisita demais isso. Mas isso é cultura digital, isso aos poucos vai acontecer, não vai ser de uma hora. Me permite uma questão. Marcos, nós vamos ter que agora também deixar lá até o final, para a gente poder entrar com... Não, mas está interessante. Dúvidas pontuais, não é? Não, você tem razão. Eu acho que é importante, a interação é muito importante, mas eu gostaria o seguinte, que você fosse direto até o final, para a gente poder colocar isso para todos. Legal. Tudo bem? Então, vamos anotando aí as questões. Então, assim, por que a gente está discutindo isso? Porque isso é muito relevante para a gente, né? A comunicação é o que faz a gente ter visibilidade, é o que a gente faz a gente engajar. E isso não é de uma hora para outra, isso é um processo. Por isso que cada um aqui tem um trabalho, uma missão de entender como isso funciona e começar uma ação de formiguinha, né? Quis trazer até essa frase que eu gosto muito, se a gente pensar assim, em ter alguém que tem uma bibliografia sólida sobre o uso de mídias digitais, movimentos sociais associativos, é um sociólogo catalão chamado Castells, que eu acho que ele escreve coisas maravilhosas. Ele acabou de lançar um livro em 2012, que chegou no Brasil recentemente, falando dos movimentos sociais na Europa, aqui no Brasil, ele fala, chamado Redes de Indignação e Esperança. E ele diz o seguinte: evidentemente a tecnologia não determina os movimentos sociais, porém, as redes de internet e de telefonia não são somente ferramentas. Elas são formas de organização, elas são expressões culturais e plataformas específicas para a autonomia política. Então, o que a gente tem que reforçar aqui é que a gente está falando de um modelo de autocomunicação. Eu posso escolher o que eu escrevo, escolher para quem eu escrevo, e ainda ter condição de capturar esse conteúdo de novo e medir tudo isso. Então, assim, do ponto de vista sindical, a gente está diante de um fenômeno que permite que a gente fale como se fosse uma grande imprensa.
que faça o contraponto quando o Roda Viva está passando e você não concorda com aquilo, né? A comunicação em rede, ela tem múltiplas entradas, não é só quem detém o poder ou dono da Rede Globo ou coisa assim. Então, ela é fundamental para o crescimento do papel de vocês, do fortalecimento pela base, porque né, tudo vai começar com esse fortalecimento pela base, para conseguir fluir. Então, já basicamente falei disso, mas só repetindo, a gente tem que pensar também quando escreve que tudo tem que ser encontrado pelo mecanismo de busca. Independente da gente gostar do Google, do Yahoo, do Bing, das empresas que estão por trás, na web, na internet, nada existe se você não chegar no buscador, né? Ou existe se você tiver o www, digitar o nome. Mas pouquíssimas pessoas hoje em dia, cada vez menos, digitam os endereços. Elas vão pelo mecanismo de busca. Então, de cara, eu tenho 2 leitores para qualquer coisa que eu vou escrever. Eu tenho um leitor que é gente e eu tenho um leitor que é robô. E tem algumas táticas que a gente consegue ter para melhorar o posicionamento de busca nesses buscadores. Então, uma primeira coisa para ter em mente. Quando eu busco qualquer coisa aqui, essa área aqui em cima e essa área aqui do lado, em geral aqui tem um fundinho laranja, amarelinho, isso é publicidade, é palavra comprada. O que é busca natural e orgânica é o que está aqui para baixo. Então, se por exemplo, eu vou buscar a palavra crédito, financiamento imobiliário, sei lá, eu vou ter um monte de propaganda dos grandes bancos aqui, mas normalmente as primeiras colocações naturais vão ser Banco do Brasil e Caixa Econômica, porque eles fazem financiamento para o Brasil inteiro, né? Então, a gente tem que estar sempre de olho também como é que as causas que eu defendo, como é que os sites que eu faço, se eu coloco na busca, onde é que ele chega. Se ele está na primeira página, na segunda. 93% das pessoas não passa da segunda página. Então, estar com algum lugar aqui é uma briga, né, enorme. Continuando. Queria falar um pouquinho do ecossistema de comunicação da CNTU, né? Eu batizei desse jeito porque, assim, é um ecossistema, a gente tem a confederação no meio, suas federações atreladas, os sindicatos. Cada ator aqui gera muito conteúdo. Alguns com sites mais modernos, com redes mais atualizadas, mas pelo que eu vi tem bastante gente fazendo coisas legais aqui. As federações, os sindicatos, mesmo o sindicato aqui dos médicos do Pará, tem um site bacana, tem televisão, tem programas de rádio chegando, tem enquetes, tem mídia social, ou seja, já temos estruturas de comunicação funcionando e a tendência é que isso só melhore. Agora, isso pode ser potencializado muito com a ajuda de vocês. Por quê? Cada um de vocês, pelo menos nas suas federações e nos seus sindicatos, precisa pensar como é que eu gero conteúdo a partir disso que já está escrito. Como é que eu favorito, curto, comento, compartilho. O exemplo simples que eu dei aqui no começo, né? Se a gente tivesse que contar para alguém por que é importante estar aqui e não no cinema agora, o que vocês diriam? Por que é importante estar aqui? Talvez se você pensar isso 2 minutos e fizer 2 ou 3 frases, você consegue compartilhar na sua rede do Facebook, ou do Twitter, ou enfim, a que você pertence, no blog. Isso vai ajudar a repercutir o que estamos fazendo aqui. E isso serve para cada coisa, numa ação que você fez, numa campanha salarial, numa visita a Brasília, tudo que for possível de ser colocado publicamente. Escrever em mídia social é pegar um megafone e sair falando. Então, esse é o nosso critério. Eu posso falar isso no megafone ou não. Se for uma coisa privada, de fórum particular, ou se aquilo for causar algum problema, uma tensão política que seja desfavorável, né, ao que a CNTU aqui congrega como sendo verdadeira, você não vai colocar na rede social. Mas se for uma coisa para acrescentar, complementar uma informação, já a partir de um fato, eu dou um comentário complementar que aquilo engaja mais gente vai ficar curiosa, vai ficar animado em aderir àquela causa, eu posso usar isso como conteúdo. E essa é a grande coisa. Ninguém aqui vai se tornar jornalista amanhã, nem tem que fazer isso, cada um tem o seu trabalho, a sua missão como dirigente. Mas cada dirigente é a formiguinha que vai fazer esse ecossistema se tornar uma coisa gigante, né? Através dessas coisas aqui, que é a lógica das redes sociais. Então, um exemplo, eu peguei aqui do Jornal do Engenheiro. A gente tem um vídeo
do programa que faz sempre lá, a gente teve 14 visualizações. Ninguém gostou, ninguém compartilhou. Quer dizer, tudo isso aqui são instrumentos para a gente compartilhar um conteúdo que já está feito, já está editado, já está publicado, e que cada um de vocês nos seus sindicatos e federações pode usar para ajudar as causas que vocês defendem, né? Então, às vezes, assim, é um pouquinho de tempo todo dia para olhar o que esse ecossistema já tem alimentado, porque assim, imagina se a gente começa agora, não temos nada de conteúdo, não temos jornalista, não temos ninguém escrevendo, aí sim, aí ia ser uma dureza, mas a gente já tem, né? A CNTU já está fazendo aniversário em breve, quer dizer, a gente precisa aproveitar o que já existe e usar essa comunicação, né, para ser viralizada, para aumentar. Isso serve para todos os sites. Essas coisas aqui são redes sociais e blogs. Se eu clicar compartilhar aqui no Face, o meu videozinho já vai para o Face. Então são coisas muito intuitivas de usar, né? Um exemplo de engajamento à causa, independente da religião de cada um. Gente, desde o Bento XVI, o Vaticano tem um trabalho consistente, permanente, periódico, assim, de melhorar a ação de mídia social. Faz esse canal, isso aqui se chama, no YouTube, né? Ele é bonito desse jeito porque ele se chama Branded Channel, um canal personalizado para a marca Vaticano. Ele atua aqui como se ele fosse uma marca, como se fosse uma empresa. Ele tem vídeos, ele tem, ou seja, se a gente olhar aqui, eu tenho 7 milhões de visualizações, né? E isso é uma coisa consistente. A gente viu na vinda do Papa aqui a quantidade de twitters que ele soltou, não foi ele que soltou, mas ele tem alguém fazendo isso, né? E talvez até pela postura que ele aparentemente teve, talvez ele até opine muito sobre as coisas que saem. Teria que ver se tudo que sai aqui sai também igual em outro lugar. Enfim, tem que ver a estratégia. Mas que há uma estratégia clara de difundir a causa, se assemelha muito a vocês. Vocês têm causas. A causa dele é religiosa, a de vocês é outra, mas são causas. E se tem uma coisa que repercute na mídia social, são causas. São coisas que a gente defenda, bandeiras, manifestações. Então, pode ser, eu acho que é um exemplo bem legal da gente acompanhar. Bom, aí eu estruturei o quê? Algumas recomendações quando vocês se animarem com essa minha ideia de começar a escrever. O que é legal escrever, como é que, né, quais são algumas coisas práticas para a gente falar. Vou passar isso mais rapidinho, mas vocês vão receber esse material e aí vão poder aos poucos, né, digerindo essa história. Bom, antes de mais nada, cada dirigente, se decidir entrar nas mídias sociais, a primeira coisa que tem que pensar, se posicionar. Quem que eu sou, o que eu faço, qual é o meu objetivo de estar nas mídias sociais, eu sou favorável ou não àqueles temas. Por quê? Porque você está criando uma identidade. Então, antes de tudo, o que é posicionamento? É quando a gente está preocupado com o que vão pensar a nosso respeito. Então, eu não posso ser uma pessoa que faça uma coisa no discurso, na mídia social estou lá, bêbado, caindo da laje, quase dentro da piscina, e no mesmo, do lado do post que eu falo de uma causa que eu defendo. Então, uma coisa que eu recomendo é o seguinte: analisa o que você faz nas mídias sociais, se você quiser estar nas mídias sociais, né? Aí não é, cada um tem o seu direito de livre-arbítrio. Mas, em você estando, será que não dá para você separar um pouco o que é pessoal do que é sua ação como dirigente? Né? Porque se você tiver fotos muito privativas demais, muito familiares demais, muito da farra demais, isso pode prejudicar o teu discurso enquanto dirigente. Porque a gente está lidando com imagem e reputação. Então, antes de mais nada, para quem quiser estar em redes sociais, o que eu faço nas redes sociais? Vou contar o que eu faço nas redes sociais. Eu tenho, lógico, amigos, tenho algumas coisas mais leves, mas assim, tudo que é familiar está num grupo fechado. Eu uso as mídias sociais, em geral, para coisas de trabalho. Eu repercuto um pouco o que eu faço na minha carreira, né? É uma opção, não precisa necessariamente ser essa. Mas pensar antes de qualquer coisa. Outra coisa, cada dirigente pode começar a sua ação repercutindo o que já existe pronto, né? Então, quando a gente olha o que já existe pronto, a gente está falando de uma mídia própria da CNTU, das federações, dos sindicatos. Quando um dirigente começa a comentar
a compartilhar, a repercutir, a acrescentar alguma informação, ele está gerando uma coisa que a gente chama de mídia ganha. O que é mídia ganha? É uma mídia que não é oficial, mas que ela é colateral àquela mídia oficial e ela gera muita informação. Ela complementa aquela ideia, ela complementa aquela causa, né? Outra coisa, selecionar o melhor tipo de conteúdo. Que melhor tipo de conteúdo é esse? Aquele que foca na sua mensagem. Então, sempre um exercício permanente. O que a CNTU defende? Qual que é a minha mensagem principal? Eu preciso escrever alguma coisa aderente à mensagem que a gente tem aqui. Eu não posso sair pela tangente porque eu sou um dirigente. Uma coisa é ter uma opinião própria que eu vou veicular num grupo de amigos, num ambiente fechado. Agora eu estou falando no megafone. Eu preciso ser coerente com as coisas que eu defendo, né? Isso é ter um conteúdo que foque na mensagem, que dê suporte aos seus objetivos, porque é credibilidade que está em jogo. E aí você consegue abrir um espaço para participação. Então, muito importante, ser conciso. Nas mídias sociais, elas não são espaços para paper acadêmico, para artigo de 3 páginas, para tudo aquilo que você quer escrever na sua vida, você escreve em outro lugar. Nas mídias sociais você precisa ter concisão, né? Precisa ser uma coisa muito mais direta. Imagens, infográficos, vídeos chamam muita atenção, né? E se você tiver um conteúdo muito extenso, pense em dividi-lo, como se fossem capítulos. Você começa falando de uma parte no dia, continua no outro, você vai ter o que? Assiduidade, presença, né? E a mídia social é isso. Ela é muito baseada em presenças contínuas que eu estou lá repercutindo meu conteúdo. Lembrando, isso aqui é uma coisa que quem é jornalista estuda muito, mas queria mostrar a importância. É importante prever espaços em branco, é importante prever intertítulo, né? Quando a gente olha, isso aqui explica mais do que o texto. O que é melhor olhar, o da esquerda ou da direita? É o mesmo texto, né? Por quê? Porque tem espaço em branco, tem uma formatação que orienta a leitura. Quando a gente volta aqui, tem vários estudos, tem gente que se dedica só a estudar isso, se chama usabilidade. É uma área que mistura a comunicação em outras frentes, que você se coloca no lugar do usuário e fala como é que uma pessoa lê numa tela digital, como é que ela lê num telefone celular que é pequenininho. A gente lê de jeito diferente do que lê no papel. Quando a gente está lendo numa tela digital, isso se chama scan e skim, quer dizer, eu escaneio a página e vou parando em pontos que me chamam a atenção. Quais são esses pontos? Os títulos, as legendas, os intertítulos, os negritos, as fotos. Se me interessar, eu leio tudo. Então, o texto digital, ele tem que ser fragmentado nessas porções, né? Porque ninguém vai querer ler uma coisa dessa. Imagina isso aqui numa tela pequena. Você não sabe por onde você começa. Aqui você tem uma orientação de navegação. É proximamente mesmo isso. Uma orientação de navegação. Seja objetivo e entre logo no assunto. Então, assim, nas mídias digitais, a gente não tem aquela introdução para depois dizer no segundo parágrafo ou terceiro a que veio. Seja objetivo. Então, assim, objetividade, poder de dição é muito importante quando a gente comenta alguma coisa. Porque isso tem métricas disso, isso tem estudos disso. Isso faz com que a pessoa goste de ler o seu conteúdo e muitas vezes curta, comente e passe para frente, né? Então, vai depender de cada rede. Se o Twitter, 140 caracteres, ele é para isso mesmo, é para escrever o vapt-vupt e logo a pessoa gosta ou não gosta e encaminha, né? É diferente da característica de um blog. Ele tem espaço mais para reflexão, um pouco mais longo, mas de todo modo não é um artigo, não é um paper, né? Então você pode muitas vezes, você tem um artigo que você adora, você coloca ele na web em algum lugar, no seu site, enfim, ele inteiro, em formato em PDF, que a pessoa pode até baixar. Mas no seu blog ou no seu Twitter você dá o caminho. Você dá, de repente, um parágrafo explicando o que é aquilo, né? Ou seja, cada rede tem a sua característica. O Facebook é muito usado para relacionamento, mas sempre posts curtos funcionam mais. E tudo que tem imagem, vídeo, infográfico, ele em geral é melhor posicionado, né? Então a gente está entrando cada vez mais no modelo ligado à imagem. Lembrando que redes sociais são ambientes sociais e humanizados. O que significa isso? São ambientes que eu escolho para participar com regularidade, né? E quando a gente fala humanizados, é que a regra da boa educação no convívio pessoa a pessoa continua sendo válida. Eu chego no lugar, primeira coisa, eu escuto. Segundo lugar, eu me apresento. Terceiro lugar, eu falo.
né? E talvez se eu voltar sempre, aquela pessoa se torna meu amigo para conversar. Aquilo se torna um hábito. Então não adianta quem chega sem escutar, ou quem é rude, né? Então você tem essas regras do bom relacionamento, elas continuam sendo válidas nas mídias sociais. Por quê? Porque é pessoalidade, é um tom mais humano. Então vamos supor que o site de vocês, federação, do sindicato, da CNT, gerou alguma notícia. Você lê aquela notícia, faz a seguinte reflexão: puxa, o que isso contribui para tal assunto, ou para a causa que eu defendo, ou para a reunião que eu vou agora? E aí você faz algum comentário como se fosse um comentário falado para alguém. É mais ou menos isso que você vai escrever numa rede social. Então não é uma notícia em terceira pessoa, o sindicato decretou que não sei o que lá. Não, é alguma coisa como se a gente tivesse, costumo dizer que se assemelha a uma conversa de bar antes da bebida. Você está no clima de que vai ser legal, você não está bêbado, você está educado, você primeiro escuta, depois você fala, depois você se apresenta, e aí a coisa flui. Então é mais ou menos assim. As boas práticas de uso de mídia social, elas têm tudo a ver com relações públicas. Não é de robô, de tecnologia, não, é relações públicas, né? Então é bom relacionamento e educação. Outra coisa, informação multiformato é sempre bem-vinda. Uma matéria, por exemplo, que fale de transporte público, ela é muito mais fácil de visualizar assim, né? Então, sempre que possível, vocês não são jornalistas, evidentemente, mas às vezes você tem alguma coisa que você leu em algum lugar, ou você até viu um infográfico desse que você acha que é super interessante para o que vocês estão discutindo, pega, copia e coloca, né? Então, sempre um multiformato é legal. Isso envolve um mapa, isso envolve gráfico, links de referência onde aprofundar o conteúdo. Então você tem aquele artigo super interessante de um tema que alguém trouxe para você, você não vai escrever tudo na rede social, mas você diz onde encontrar, né? Você dá o link de referência. Então é aquilo que eu falei, na web podemos escrever mais, mas desconstruímos a linearidade. Formatos que despertam a atenção para o que você deseja transmitir. Acho que essa talvez seja a dica mais prática mesmo. Seria alguma coisa, uma notícia, alguma coisa formatada por um jornalista, como é que você vai comentar? Você pode introduzir assim: olha, bom para guardar os 10 principais aspectos de uma campanha salarial. Vale a pena ler como o site X discutiu a polêmica que a gente estava falando ontem. Você está comentando, você está conversando na mesa de bar com alguém, né? Uma informação legal. Gostaria de partilhar o histórico dessa notícia. Tudo começou quando, né? Frases, citações, o que você pensa sobre isso? Ou seja, são maneiras de você entrar na conversa e criar alguma interatividade. Isso, né, torna às vezes a coisa mais saborosa. E lembrando da indexação na rede. A gente tem ferramentas, né? Google Alerts é uma grande ferramenta que ajuda isso. Por exemplo, tem um tema que você quer acompanhar. Sei lá, bacias, saneamento, sustentabilidade, qualquer tema. Você vai lá no Google Alerts e coloca sustentabilidade. Toda vez que alguma coisa nova for publicada sobre o tema sustentabilidade, ele manda uma mensagem para o seu e-mail. Então você está fazendo o quê? Você está criando um indexador de notícias ou de temas que vão ser úteis naquilo que você quer. Isso serve para qualquer tema, né? Além disso, você pode criar uma lista com blogs, redes e sites sobre sustentabilidade. Ou seja, é como se ele fosse um clipping super personalizado de um tema que você acompanha. Porque esse tema vai ser útil no seu papel como dirigente. Então são ferramentas e coisas que a gente consegue fazer para melhorar. No YouTube, por exemplo, você pode se inscrever e toda vez que aquela pessoa na qual você se inscreveu, naquele canal no qual você se inscreveu, subir um vídeo novo, você é notificado. Então você não precisa mais ir procurando notícia. As notícias chegam para você. Então isso ajuda muito no dia a dia. Se o texto for longo, comece pela conclusão, a prática do telégrafo, né? Porque se cair a transmissão, já foi o recado, né? Continua sendo válido aqui. Por quê? A gente está numa acirrada disputa por atenção. É aquela métrica que eu tinha falado, a cada 100 pessoas, pelo menos 90 são usuários e telespectadores mais passivos, né? Agora, o que importa para a gente, como é que a gente conhece alguém dos 2%? Que são os que geram conteúdo novo e se tornam influenciadores no meio, tente se relacionar com eles nas mídias sociais. Porque não adianta, às vezes, o número de pessoas com que eu me relaciono. Tem que me relacionar com as pessoas certas, né? Depende do que eu estou fazendo. Hashtags que eu deixei para o fim,
que é mais ou menos um exemplo aqui, ó, hashtag Cresce Brasil. Hashtag esse jogo da velha. Ele é usado, ele foi criado pelas redes sociais para determinar um tema que está sendo discutido, né? Então, até peguei um exemplo aqui, ó, por exemplo, estudar vale a pena. Foi o mote de uma campanha contra a invasão do ensino médio. Então, toda a campanha foi combinada, estruturada para que todo mundo, quando escrevesse sobre essa campanha, ligada ao Instituto de Educação, usasse hashtag estudar vale a pena. Do mesmo modo que vocês podem usar Cresce Brasil e tantos outros projetos que vocês têm. Então, a hashtag é um fenômeno da comunicação digital que ajuda a gente a filtrar conteúdos relevantes sobre aquele tema. E se a gente fizer isso combinando antes, melhor ainda, né? Então a gente vai para uma ação muito importante da CNTU na semana que vem. Todo mundo que for postar no Facebook, no Twitter, em qualquer coisa que usar, use a hashtag CNTU, hashtag outra coisa lá que vai ser o tema do que vocês vão discutir. Ou seja, quando eu quiser recuperar esse histórico e saber todo mundo que postou sobre isso, eu simplesmente dou uma busca, hashtag, né? Jogo da velha, aquele tema. Isso vem listado para mim. Então, ela ajuda muito a comunicação digital porque as coisas conseguem ser mensuráveis e encontradas também na rede. Rapidamente, alguns temas controversos e crises na web. Lembrando, passou aqui, que eu estou pensando aqui na perspectiva do dirigente e da equipe que trabalha com vocês. Não estou pensando aqui nos jornalistas, nas pessoas de comunicação, porque isso seria uma outra discussão, uma outra palestra. Mas vamos pensar numa secretária do seu sindicato, naquele cara que trabalha na recepção e que gosta tanto do sindicato que decidiu abrir um canal no Facebook sem você saber sobre o sindicato. Isso é o que mais acontece, né? A Rita estava até contando esse depoimento. Quer dizer, as pessoas estão tão envolvidas naquele tema que ela decide criar um canal da federação sem nunca falar nem com o presidente da federação. Essa pessoa pode ser a secretária, o cara que abre a porta, tudo faz. Então a gente tem que ter algumas políticas de lidar com isso sempre. No caso das crises, eu acho que é bom a gente ter alguns papéis aí a serem discutidos, né? Bom, a comunicação em rede é aberta e participa quem quiser. Isso é um pressuposto básico da comunicação. Ninguém precisa ter autorização para estar no Facebook. Você vai lá, cria seu canal e participa, né? A questão é como é que isso pode ser organizado. Então, a gente tem um trabalho aqui, inicialmente, de acertar a comunicação interna. Então, pede ajuda para a sua área de comunicação, para planejar junto com eles o que cada um faz na federação em relação a esse canal. Normalmente é o jornalista, a pessoa da imprensa que vai escrever esses conteúdos. Vocês vão replicar. Esses níveis de alçada, quem pode escrever o quê, quem pode criticar, quem pode dar um depoimento em nome da federação. Não sei, se a gente não combinar, pode ser que o boy, ele se sinta super à vontade, porque ele gosta da federação, e quando ele vê alguém falando mal da federação por algum motivo, ele vai comprar briga no Facebook em nome da federação. Então essas coisas acontecem muito. A gente tem que discutir isso antes. E quem pode ajudar vocês é o pessoal da comunicação que organiza, né? Então, bacana se houver um documento orientador sobre isso, quer dizer, basicamente essa palestra um pouco mais aprofundada, né? O que eu faço, por que eu faço? Lembrando, né? Você discutiria com o megafone? Então, jamais bater boca na web. Jamais. A gente conta até 20, toma água, dá uma voltinha, mas não bate boca na web. Por quê? Você não faz isso. Você não abre, né, aqui a janela e sai com o megafone gritando. Ninguém faz isso. Então, algumas coisas. Por exemplo, na área da gente aqui, em movimentos sociais, política, a gente tem sempre os do contra, que vão criticar, mesmo que não tenha razão, né? Isso tem nome até, a gente chama de trollagem, ou até de cyberbullying. Trollagem é aquele cara que quer cutucar, quer falar bobagem, quer tirar o assunto, né? Enfim, e cyberbullying seria assim, o cara que quer cutucar, mas mal intencionado. Ele está fazendo um bullying pela internet. Então a gente não pode cair nessa conversa e sair discutindo, porque por trás de tudo isso está a imagem que você tem, né, o posicionamento que você defende. Então, pensar 20 vezes antes de fazer qualquer coisa desse tipo. Então, não perca a elegância, use a informação e conteúdo qualificado como sua melhor arma.
deixe claro na rede que você está disposto a conversar, a ouvir, a aprofundar. Inclusive assim, se uma pessoa chega lá chutando a lata e você fala, passa aqui, toma um café, vamos conversar, você desarma a pessoa. Então é isso, é tática de relacionamento, né? Então não basta a boca, porque isso vai repercutir contra a sua própria instituição, né? E não apague posts, né? É uma má prática, uma coisa que pega muito mal um post que subiu ser apagado depois, a menos que ele seja um post muito errado, em desacordo com os princípios da sua instituição, alguma coisa que você fala assim, fiz errado, aí você apaga. Mas apagar um post externo, alguém que você não conhece, que escreveu lá, mesmo que seja alguém irritante, né, não é uma boa prática. Tenta conversar, tenta responder, e só vai tomar uma atitude dessa bem depois, mas mesmo assim, converse antes com a comunicação e com o jurídico, né? Sempre uma boa pedida. Isso aqui os meus amigos advogados podem até falar melhor, mas, gente, não tem um direito digital. Existe o direito, como já existe há muitos anos. As pessoas às vezes empacotam o direito digital, mas você não tem nenhuma outra realidade quando você está numa rede social. Você pode ser processado por calúnia, por difamação, por danos morais, por tudo isso. Então, cada vez tem surgido mais jurisprudência dura em relação a isso, porque logo que essas coisas começaram a acontecer, parecia que o Facebook, o Orkut, era uma terra de ninguém e que ia baixar um direito divino ali, digital, que invalidava tudo que já se falou do direito. Isso não existe, né? Não existe um direito digital. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando você vai lá, seu safado, não sei o que lá, e começa, né? Primeiro que não é boa prática escrever esse tipo de coisa, mas tomar cuidado porque não é um território neutro. Tudo que se aplica ao direito, né, doutores, vale para a internet também. Então a gente tem que tomar um bom cuidado com isso. Por isso que no início a gente falava em posicionamento, porque o posicionamento era aquela hora que eu respiro fundo e falo, bom, por que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou escrevendo? Qual que é a minha causa? Qual que é a missão da CNTU? Eu preciso ser coerente, né? E tenho, mesmo quando tiver lá o cyberbullying atacando, você vai tomar cuidado em como responder. Na posição de dirigente, tome muito cuidado também com as informações, porque tem muita inverdade circulando nessas mídias todas. Alguém lança algum boato falso, 10 replicam, de repente virou verdade, e o cara que seria até o sujeito da história não está nem sabendo. Então, assim, nem tudo a gente consegue checar, né? Mas, de preferência, cheque o que você vai compartilhar. Se for impossível, e se não for de extrema importância, cita a fonte de onde você tirou a informação, expressa muitas vezes a sua... Você não sabe se aquilo é verdade. Quanto mais transparente você for, melhor, né? E continue. Também, se você passar uma semana checando a informação, você já perdeu o tempo, né? Então, tem uma velocidade, que é a velocidade da comunicação digital. Mas cuidado com essas coisas que todo mundo embarca e que a gente não sabe o que é. Enfim, por último, qualifica a crise se ela existir. Então, como dirigente, discuta com a assessoria de comunicação sempre que houver indício de um problema, né? Mesmo que não seja no seu canal oficial, mas que seja naquele meio que vocês atuam. Por quê? A gente, no calor da discussão, às vezes a gente não consegue separar o que é estratégico do que é simplesmente um problema local, tático, que você abafa, o que você resolve. Dá a impressão que está tudo errado. E quando a gente está com a cabeça quente, é melhor conversar com quem entende, né? Porque são estratégias de relações públicas que a gente está olhando. Então, resumindo, a gente está falando aqui do alcance da conexão. Eu tenho um universo gigante aqui de mídias digitais, nas quais tem os sites, as redes sociais, os blogs, as ações com o celular, os futuros aplicativos que a CNTU vai fazer um dia, possivelmente com alguma coisa, né, de mídia social. Eu tenho conteúdos relevantes sendo gerados. Eu tenho colaboração, ativação, ou seja, eu uso meus e-mails, eu falo com pessoas especialistas da área, eu tenho todo um trabalho de comunicação articulado, ou seja, eu tenho mídia própria sendo feita bem. O papel do dirigente é replicar, comentar, indexar um conteúdo e conversas bem feitas, ou seja, ele está fazendo trabalho de formiguinha para aquela rede de comunicação, né? E tudo isso, lembrando, você consegue monitorar, você consegue avaliar se isso está indo bem e se você precisa redefinir. Então, se tem uma vantagem da comunicação digital, é que você consegue medir bastante coisa. E ela é um instrumento
de autonomia política para cada um de vocês. Então, acho que esse é o maior recado que eu queria deixar, e vou abrir aí para a gente conversar. E por último, essa piadinha, que está mais ou menos ficando assim agora. No final da apresentação, gente, tem meu e-mail, fico à disposição também, se alguém quiser perguntar mais coisas com mais demoras. Primeiro eu queria justificar minhas interferências, que já deu abertura. E assim, o formato da coisa, eu vou explicar, até não concordo com algumas coisas, o formato, por exemplo. Quando se trata de uma aula, de um curso, a gente tem direito a interferir junto aos professores para tirar dúvidas. Quando é uma palestra, a gente tem respeito e não diz nada, só no fim. E eu entendi que isso era um curso de formação. Alguns foram palestra, esse foi o curso. Bom, o que eu queria saber, algumas coisinhas pertinentes. No Facebook existe a possibilidade de você, vamos chamar assim, comprar a publicidade da página, turbinando, se quer alcançar o Brasil, o mundo todo, essa coisa toda. E existe lá umas possibilidades, através de cartão de crédito. Então eu tenho uma página que eu fiquei interessado, mas fiquei inseguro, sem saber se aquilo ali, assim, não é muito claro no comportamento de quem vai proceder à comercialização, se vai ficar ali cobrando a vida toda aquilo. Eu fiquei assustado com isso, mas achei interessante essa possibilidade, eu queria que você falasse sobre isso. Assim, a questão do comportamento de grupos. As pessoas, mesmo em nichos específicos, com as informações mais quentes do momento, que está mobilizando o Brasil, um mínimo, eu acho até que menos de 1%, se comportam comentando muito superficialmente ou curtindo. E 99% sentindo na pele um problema terrível, mas em silêncio. Então, aquela técnica que você disse, você deve procurar um nicho, procurar as informações mais adequadas, colocar título chamativo, coisa assim desse tipo, se faz. Mas mesmo assim, o comportamento das pessoas é surpreendente. E insistindo com aquela situação, uma bobagem, o cara bota um menino mordendo o dedo, aí 50 mil pessoas. Mas as mesmas pessoas então, não? Não, então e outra, são coisas... nos nichos, o silêncio é assustador. É assustador. Como assim me leva a pensar no comportamento social, político, presencial nos sindicatos, na contribuição, na participação das lutas, das bandeiras, das metas, dos sonhos, são também apáticas e ausentes. Mas, ao mesmo tempo, se você errar, de alguma maneira, como líder, o menor erro possível lhe deixa torrado. Todo mundo, aí você consegue 10% ou 15% de pessoas lhe crucificando. Eu queria que você fizesse uma análise disso, o porquê desse comportamento, já que você, vamos chamar assim, é um pouco cientista social da comunicação, porque isso para mim é fundamental para entender o comportamento social da nossa classe, das profissões de uma maneira geral hoje. E até se a gente conseguir entender isso, eu acho que é uma vitória grande de começar a fazer uma luta correta. Que rumo e como devemos encaminhar assuntos de maneira que provoque a interatividade e a presença e a contribuição. Olha, eu acho que não dá para responder de modo conclusivo sobre tudo isso, porque teria que entender um pouco do teu público, faixa etária, se eles estão acostumados a estar nas redes sociais ou não, porque como tudo isso é muito novo, a gente vai um pouco pela inércia, né? Na inércia a gente está acostumado numa mídia que a gente não comentava.
Então, tem algumas profissões, talvez, você coloca uma provocação para jornalista, você precisa pedir para eles pararem de discutir a um dado momento, porque é da comunicação, né, discutir. Então, teria que fazer um diagnóstico de quem são, a sua categoria é médicos? Dentista. Quem são os dentistas com quem você fala, faixa etária, que perfil eles usam muito digital ou não, mas o fato é que, na média, é 2% que debate. E em algumas profissões, talvez, uma vez eu fiz um projeto para médico, e eles tinham bastante intolerância à coisa do digital. Assim, foi um trabalho de criação de cultura digital para depois o site dar certo, para a ação dar certo. Então, assim, não consigo te responder de forma conclusiva. Tem que investigar o tipo de abordagem, o tipo de tema, se é também um tema que eles se sentem confortáveis em concordar ou não, né? Eu acho que tem tudo isso. Mas é um caminho de criação de cultura. Então, isso passa até por explicar para eles a importância dos comentários numa rede social. Então, não é raro. Sobre publicidade no Facebook, depois até se quiser a gente conversa, a gente se fala por e-mail, enfim. O Facebook é uma das poucas redes que ela tem 3 tipos de mídia. Ele é mídia própria, quando você cria um canal. Ele é mídia ganha, quando você repercute uma informação. E ela é uma mídia que se vende. Eu posso comprar anúncio no Facebook, né? A efetividade disso é bastante discutível, porque uma coisa é eu anunciar chocolate, guaraná, né? É uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo compra. Outra coisa é eu comprar espaço para uma causa. Em geral, isso vai contra a causa, né? Então, assim, na área de vocês é muito mais importante um conteúdo qualificado e relevante do que aquela coisa piscando ali do lado como se eu estivesse vendendo um produto. Normalmente é isso, alguns indícios. E eu queria compartilhar rapidamente a nossa experiência e te fazer uma pergunta. Nós começamos o projeto de mídias digitais da FENAM em 2006, iniciado a implementação em 2007. Fomos uma das primeiras entidades que participamos e que entramos formalmente no Twitter, e mais à frente, 2 ou 3 anos depois, no Facebook. Fizemos um treinamento interno, inicialmente com as equipes de comunicação dos sindicatos, depois com dirigentes sindicais dos sindicatos médicos, coordenados pela equipe de comunicação da FENAM, e depois chegamos até as demais entidades médicas. Uma experiência muito, muito interessante nesse sentido. E na ordem certa, né? Vocês começaram de dentro para fora, melhor coisa. Né? Começamos, foi uma coisa bastante ousada e forçada pela economia, porque como é uma federação que tem pouco recurso, fazer comunicação, a comunicação paga, é muito caro, né? Mesmo uma simples revista é caríssimo, e a mídia digital é baratíssima. Mais recentemente tivemos um fenômeno, que é o fenômeno da formação de grupos do Facebook. Existe um grupo que foi surgido autônomo, que tem hoje, acho que mais de 90 mil médicos e estudantes de medicina participando. Tudo isso que você fala do 2% que forma conteúdo, que forma opinião, e a minha opinião pessoal é que é um espaço semelhante a esse nosso. Como nós estamos aqui, vamos supor, em 50, 60 pessoas, é um percentual pequeno que vem aqui à frente e fala. A maioria fica observando, ouvindo, mas tendo opinião. Mas é um espaço muito importante de repercussão. A minha pergunta era assim, eu acho que e as empresas estão avançando para isso. Eu acho que há 2 anos atrás, mais ou menos 2 anos atrás, nós resolvemos abrir a FENAM para os médicos. E foi uma discussão interna muito grande, porque abrir a federação para os médicos significava alguém falar pela federação. Portanto, o presidente, que é a representação da entidade, precisaria estar disposto a fazer isso. E aí nós abrimos a página formal da federação, e depois de toda uma discussão. Isto não funcionou. Os médicos, a nossa base, não interagiu ali, preferiu, e depois até justificaram isso. Não, aqui, vocês têm que vir aqui discutir conosco, não a gente ir lá falar com vocês. Você acha? Nós somos uma coisa interessante. E é nesse sentido que a minha pergunta. As empresas, muitas empresas, têm começado a ter um relacionamento direto, que eu acho que é um desafio. E era a nossa, há um ano atrás, o passo seguinte, era a interação.
como é que isso, na sua experiência, como é que isso está em termos de relacionamento? Porque eu entendo, minha posição pessoal é que nós, enquanto entidades, temos obrigação de prestar contas. E temos que prestar contas, apesar de entidades nacionais, para a base, que a base da confederação são as federações e sindicatos. As federações são os sindicatos. Mas nós temos que chegar no profissional. Nós precisamos estar abertos. Qual é a experiência que você tem conhecimento desta interação direta entre, como é que está isso, entre a entidade e o profissional? O que a gente vê no mercado é que existe uma intermediação, aí, eu diria assim, agentes que ajudam nessa intermediação para que você chegue, de repente, num grupo de pessoas, sejam os médicos, os odontólogos, enfim, outras profissões. E eu acho que isso responde um pouco também à sua pergunta da odontologia, é o seguinte: vocês precisam, normalmente, o que uma empresa faz? Uma empresa que tem orçamento para lidar com mídia social. Ela procura uma figura que a gente chama de curador de conteúdo, ou seja, é alguém relevante na área da medicina ou na área da odontologia, que seja um formador de opinião, que seja bastante engajado em mídia digital, que tenha por si só já um capital social de relacionamento. Ela chama essa pessoa, que é um influenciador, um multiplicador de opinião, para trabalhar junto com ela. Então, uma empresa faz isso, ela tem um orçamento X, ela contrata, enfim, normalmente é um blogueiro médico, é um blogueiro odontólogo, ou é alguém assim, que tem bastante ativação digital, mas que também é respeitado pela base da sua profissão, né? Então, isso é um papel, uma profissão que não existia há mais de 5 anos atrás, é recente, é muito recente, e nada mais é do que um intermediário de relacionamento. Então, eu vou dar um exemplo daquele projeto que eu falei do Estudar Vale a Pena. A gente tinha que fazer uma coisa acontecer em 40 dias. Ninguém cria relacionamento, confiança, credibilidade em 40 dias. Relacionamento e confiança requer longo prazo. Qual que foi a estratégia, né? Então, acho que eu te respondo aos dois aí. Identificamos uma pessoa, o projeto tinha a ver com educação, que era blogueira, uma ativista em redes sociais, com um conteúdo muito qualificado. Apresentamos o projeto para ela e a chamamos para ser uma espécie de uma embaixadora daquele projeto na base dela. O que ela fez? Ela fez quase que uma transferência de capital social. O que é capital social? É relacionamento, né? Então, o que eu diria? As empresas estão fazendo isso, elas começaram antes, já estão articuladas, têm orçamento para isso. Elas identificam, de repente, um odontólogo, um médico, um nutricionista, um engenheiro, um economista, enfim, pessoas que já estão no digital, mas que são formadores de opinião, e trazem essas pessoas porque junto com elas vem a credibilidade que elas carregam. Então é uma mistura de trabalho de relações públicas com assessoria de imprensa num formato novo. Ninguém dizia para o pai: eu vou ser curador de conteúdo quando eu crescer. E isso hoje já é uma atividade, já é uma função. Então, até no seu caso da odontologia, eu lembrei de uma dentista chamada Garota Sem Fio. Você conhece? Ela é extremamente popular. Ela é uma pessoa que trabalha com mídias digitais e é colega de vocês. Então, não sei, seria uma sugestão de entrar em contato com ela, para conseguir entender como é que essa coisa... Porque cada área, né, os médicos se relacionam de um jeito nas mídias, os odontólogos de outro, os engenheiros de outro, para entender. Te respondi? Tentar achar esse meio de campo? Normalmente é isso que as empresas estão fazendo, achar essas pessoas que já são relevantes e trazê-las, né? Seria um passo a passo. Apresenta a federação para ela, fala o que vocês estão fazendo de bom, e aí como é que ela pode te ajudar? Ela pode ser uma embaixadora da federação ali nos médicos, né, na pessoa física mesmo. É isso que as empresas estão fazendo. Eu não estou diretor de comunicação, mas a questão da comunicação me interessa desde o começo, há 10 anos atrás. E certamente um dos grandes marcos do Sindicato de Minas, Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, foi conquistar o espaço de ser referência nos assuntos da saúde para a mídia de Belo Horizonte e de Minas Gerais, seja a mídia impressa, escrita, rádio e essas coisas todas. Então, a questão da comunicação, um instrumento de defesa profissional essencial, que nós precisamos investir no departamento de comunicação
Porque o que a gente consegue de mídia espontânea, a gente não consegue pagar de jeito nenhum. É por isso que chama mídia ganha, né? E a partir do momento que nós nos transformamos em uma referência para os assuntos da saúde, saúde pública, saúde suplementar, epidemias, gripe bovina, suína, e todas essas vão surgindo, falta de leitos, o sindicato, a gente passou a então fazer, vamos dizer, a contra-informação que unicamente antes eram os setores dos gestores que faziam, não é? Então isso é um espaço que a gente precisa conquistar efetivamente nessa comunicação externa. Fora disso, a questão da comunicação interna, né? Os públicos são diferentes. E mesmo o público interno, ele tem que ser segmentado. Uns interessam em um assunto, outros interessam em outros assuntos. Não são todos os assuntos que interessam para todos. Eu só estou interessado naquilo que diz respeito a mim. No primeiro momento, a gente precisa incorporar esse tipo de observação do comportamento das pessoas, não é? Enfim, nós, por exemplo, eu quero ilustrar com o exemplo de Minas Gerais, tá? Nós estamos vivendo um momento de transição na questão da comunicação, principalmente com o nosso jornal impresso, por exemplo, que são 25 mil exemplares, 28 mil exemplares que a gente fazia bimestralmente, no primeiro momento bimestralmente, depois trimestralmente, quer dizer, o custo de produção disso, não é? De imprimir os 12 páginas, tal, de pôr no correio, é cerca de 50 mil reais, né? Então, se você tem aí uma produção de 2 em 2 meses, você tem uma produção de 4 a 6, né? Então, 300 mil reais na questão de um veículo de informação que pode ser que chega lá na caixa de correio do cara, ele pega e deixa ali, entendeu? Então a gente precisa viver esse momento da transição da comunicação, a gente precisa estar muito atento. Estamos mudando agora para tirar 2 mil exemplares, fazer uma distribuição mais institucional e disponibilizar ele completamente aí na rede. Isso é uma coisa que eu queria falar. A outra coisa que eu quero falar é a questão da... Instituímos, por exemplo, as assembleias remotas. Quer dizer, colocamos no estatuto um dispositivo que a gente pode fazer uma assembleia lá na cidade de Uberlândia, entendeu? Reunidos lá no local tal, filmar aquilo e a gente está lá no centro, na sede do Sindicato de Belo Horizonte, um diretor ou 2, e aquela assembleia efetivamente tem uma validade. É claro que a gente manda alguém lá para a lista de presença, entendeu? Alguém chega lá, um colega representando o sindicato, de presença, recolhe aquilo. Então, isso é uma forma que a gente tem aplicado, de certa forma, para cobrir o estado de Minas Gerais todos. Há 2 outras, eu vou só para relatar experiências, tenho a última relato. Fizemos 2 eventos em que nós transmitimos pela internet. Um foi o ano passado, quando tinha uma discussão importante no setor público de Belo Horizonte sobre o estabelecimento do protocolo de Manchester, na atenção básica, né? Que é um protocolo de classificação de risco. Os médicos sabem aí o que é isso, mas você sabe, né? Ótimo. O negócio põe a fitinha e tal, e daí você fica lá 3 horas, meia hora, os enfermeiros também sabem. Então, classificação de risco. Esse teve 100 pessoas participando ali, mas tiveram 450 pessoas assistindo pela internet. E recentemente, no debate sobre os estudantes, que nós chamamos lá, quando foi da mobilização para ir a Brasília, chamamos todos os estudantes, como foi de última hora, tinham poucos ali, tinha uns 10 ou 15, mas tinham mais tantos assistindo pela internet. Então, são formas que a gente pode aí utilizar com gasto menor de recursos. E agora, nós estamos tentando, nossa ideia agora é colocar para cada demanda específica no Dropbox, entendeu? Aquilo, a gente pega os colegas que estão envolvidos numa determinada coisa, pega eles, faz uma lista de e-mail com eles, entendeu? E dá acesso a eles o arquivo remoto que tem lá, porque daí eles podem fazer o acompanhamento. Ó, teve uma visita aí, não sei o que, fulano falou isso, ficou marcado e tal, não sei o que. Então, e a gente... Isso está na ideia ainda, tá, gente? Os outros
foram já realizados. Essa ainda é uma concepção. Em relação ao comportamento social, né, o principal é o dano à imagem, né? Porque o principal valor da atualidade é a questão da imagem, como eu quero ser visto, né? Então, na medida que você dana a imagem do outro, você está cumprindo com a finalidade. Queria reforçar, não, sem problemas, mas foi ótima a sua complementação. Queria reforçar dois aspectos que ele falou, além de todos os cases que ele citou, que são muito bons, super aplicáveis a todo mundo. Ele falou de posicionamento, né? Quando a gente fala em posicionamento, é isso, que imagem que eu quero passar, que imagem que eu quero que faça a meu respeito. E todas as formas possíveis de gerar conteúdo, né? Quer dizer, uma das coisas que ele citou que também serve para as outras duas perguntas de vocês. Quer dizer, eu preciso ser referência naquilo em que eu atuo. Né? Então, assim, se pensa assim, quais são os grandes temas da CNTU? Tem aquela diversidade da CNTU, é mais difícil eu ter um ou dois grandes temas, porque eu tenho muitos interesses, né? Juntos aqui. Mas se eu pensar nas federações de determinada categoria, então no caso dos médicos que ele citou, ser uma referência em saúde, publicar conteúdos de saúde muito bem qualificados, ser uma fonte de informação para a imprensa, são todos caminhos que você... Produzir artigos sobre essas coisas, produzir comentários na rede social que sejam inteligentes, tomar cuidado com imagem, ou seja, são todos caminhos que você vai trilhando para essa referência em temas específicos. Okay? Eu vou fazer uma exposição, sabe? Uma exposição sobre um planejamento estratégico, viu? E eu dirigi o CFO durante 12 anos. Então a gente fez um planejamento, veja a comunicação, como é que é a coisa, a gente tem uma ideia e é outra coisa. A gente tinha um jornal de mala direta, 400.000 exemplares, cadastrados, além de todos os profissionais, profissões auxiliares, todos os vereadores do Brasil, todos os deputados estaduais, federais, senadores, secretários da área, educação, saúde. Eu queria te pedir para você ser breve. Vou ser breve. Terminar. Eu vou encerrar. Então, nossa ideia era botar a nossa informação, o que a gente queria dizer, o que a gente queria passar para a sociedade, em pessoas formadoras de opinião. Nosso jornal chegaria e aquilo ali estaria à disposição de todos. Feita uma pesquisa depois de um tempo, isso é um custo alto, uma pesquisa depois, se descobriu que 2% liam alguma coisa que interessava. 7% olhava as fotos e o resto jogava no lixo. Então nós descobrimos uma falência da mídia tradicional, uma falência. E aí eu pergunto, a gente está assim, meio que divagando, porque o jovem não está nem gostando mais do Facebook. Então, a gente não consegue falar com um médico jovem, com um dentista jovem, porque ele já não gosta do Facebook. Não, nessa faixa ainda gosta. O velho e o mais maduro não tem Facebook e não abre nem e-mail. Então, foi criado, sabe, doutor Breno, para a gente uma incapacidade de comunicação que está me deixando louco. Eu não consigo descobrir a porta ou a janela de comunicação. Eu queria saber se esse fenômeno, assim, você disse ali num trecho, encerrando, que as pessoas gostam de uma manchete e uma mídia. Clipe. Você falou, mas eu acho que eu entendi se disse isso. Talvez os representantes das entidades tenham que falar agora, gravar uma mídia rápida, sintética, dando uma informação e fazer uma manchete e botar em tudo que for canto, mas se alguém escuta, chama a atenção, eu dou, sem saber, mesmo com sua apresentação, como podemos nos comunicar com as profissões todas que tem federação aqui. Eu acho que é um fenômeno semelhante. Essa questão, não, a gente pensou que era Facebook, já não está sendo. O e-mail volta, está ali o
secretário de comunicação da FIO. Os e-mails voltam, a maioria, porque as pessoas mudam de e-mail. Uma quantidade gigantesca, não abre os e-mails, a Assembleia passou, não abri, não vi, não teve tempo. Então as coisas estão ficando muito difíceis de se comunicar e fazer, e desenvolver uma política importante, desenvolver um trabalho que tenha resultados, seja em qual que seja a área. A gente está ficando, eu estou ficando alucinado sem saber qual é o veículo e o meio e a janela da comunicação desse povo. Deixa eu só tentar te tranquilizar um pouquinho, assim, as pessoas em idade de trabalho estão no Facebook, né? Essa coisa de não quero mais Facebook é para adolescente ainda 11, 12 anos, porque não que eles não estarão nas redes, eles estarão em outras redes, que a gente nem conhece, que talvez eles já estejam lá jogando. Tem um aspecto importante que acho que vale para todo mundo aqui, que é muita atenção ao mailing de vocês. Vocês têm cadastro dos profissionais nos seus sindicatos, nas suas federações. Se esse mailing for só do tipo sindicalizado ou não, ele não é um grande instrumento de comunicação. No caso, eu não sei quais são as especialidades dos odontólogos, alguns dos médicos eu conheço, enfim. O mailing, ele tem que estar o mais segmentado possível. Por quê? Você pode gerar conteúdos que interessam, por exemplo, a um engenheiro civil e que jamais um engenheiro de produção vai abrir. Então, a comunicação, ela tende a ser uma comunicação dirigida. Então, esse é um ativo muito grande da comunicação para que ela seja feita. A gente tem que conhecer o público, quem são esses médicos que estão na base, quem são esses engenheiros que estão na base, quais temas que eles... Não é nem onde o cara se formou, mas em que ele atua. Isso vai diferir se ele vai abrir um e-mail marketing ou não, se ele vai abrir um jornal ou não. Porque a comunicação tem que ser no interesse dele. Ele só ser médico, ou odontólogo, ou engenheiro, não diz mais nada. Um engenheiro ambiental, ele tem uma série de temas que ele acompanha, e ele não acompanha os de engenharia de produção, e vice-versa. Então, assim, prestem muita atenção ao meio que vocês têm. Isso é um projeto prioritário para a comunicação, não só digital, para a comunicação integrada. Ele tem que estar sempre sendo revisto. Okay?